todos bem-vindos ao mais novo podcast cristão, que é o podcast As Histórias dos Hinos da Harpa Cristã. O podcast As Histórias dos Hinos da Harpa Cristã é um programa dedicado a contar as origens das histórias dos hinos da harpa cristã, os significados e os contextos históricos e espirituais por trás dos hinos presentes na harpa cristã. O nosso objetivo nesse podcast é resgatar a história dos autores e compositores dos hinos da harpa cristã e valorizar a herança musical cristã através dos hinos da harpa cristã nas igrejas pentecostais brasileiras. Prepare-se para uma viagem no tempo, histórias que tocam a alma, versos que edificam a fé. Está no ar podcast As Histórias dos Hinos da Harpa Cristã, um encontro com inspiração por trás dos louvores que marcaram gerações. Apresentação Joel Oliveira. E nesse episódio do podcast As Histórias dos Hinos da Harpa Cristã, vamos estar contando a história do hino 14 da harpa cristã. O hino 14 da harpa cristã é o hino Gozo em Jesus. Ele é um dos hinos mais cantados nos cultos das Assembleias de Deus e fala justamente da alegria que só se encontra em Cristo. O hino celebra a alegria verdadeira que nasce da fé e da salvação em Cristo. Não é um prazer passageiro do mundo, mas o gozo santo que vem do perdão, da libertação e da segurança na cruz. A mensagem central: quando o coração é alcançado pela graça, a alma transborda. A letra aponta para Salmos 40, versículo 2. Deus nos tira do lago horrível e nos firma sobre a rocha. Autor e tradutor. A autoria aparece como JJS. A harpa cristã reúne muitos hinos traduzidos, adaptados no início do século XX por missionários e compositores brasileiros. Infelizmente, não temos muitos detalhes biográficos de JJS registrados no inário. Contexto da harpa. A harpa cristã surgiu para atender às doutrinas pentecostais das Assembleias de Deus. A primeira edição foi lançada em Recife em 1922, com 300 canções. Hoje, o inário tem 640 canções e é usado em culto, santa ceia, batismo, casamento. O hino é tão querido que tem várias versões: cantada, playback, pop rock, adoração e até versão vintage, 1940. A ideia principal é mesmo em meio às lutas. O crente pode cantar porque tem gozo, paz e esperança que flui da cruz. Então, esse foi o episódio de hoje do nosso podcast As Histórias dos Hinos da Harpa Cristã. E chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast As Histórias dos Hinos da Harpa Cristã. Eu sou Joel Oliveira e agradeço a audiência de todos vocês que acompanharam mais um episódio do nosso podcast As Histórias dos Hinos da Harpa Cristã. E compartilhe este episódio com seus irmãos em Cristo. E não se esqueça, a verdadeira adoração nasce de um coração grato a Deus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. E que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com você.